Você precisa sacudir esse seu desejo e começar a ter firmeza. Você tem que sacudir essa atitude morna, preguiçosa, passiva e patética. Pobre de mim, e tome uma atitude e diga: eu tomei uma decisão. E pronto, eu vou elevar os meus pensamentos. Eu serei saudável. Eu perderei os quilinhos que eu preciso perder. Eu limparei o meu armário. Eu limparei a minha casa. Eu lavarei o meu carro. Eu tomei uma decisão. Eu serei uma pessoa excelente. Essa é a primeira coisa que você vai ouvir na sua casa. É fácil nessa atmosfera. Quando você tem essa unção corporativa e você tem uma música linda, as luzes, os vídeos, e alguém está pregando para você. Yeah! E agora você está sentindo que pode pegar um tigre pela cauda. Mas quando chegar em casa, eis que o diabo vai te falar: bem, isso vai ser tão difícil. Essa é uma das mentiras mais ridículas do inferno, mais miseráveis. Será difícil demais. E nós pensamos: vai ser difícil. Depois o diabo diz: olha só essa bagunça, você realmente vai limpar tudo isso? Dá uma olhada no seu corpo, você poderia malhar até Jesus voltar e não ia adiantar nada. Bem, você sabe, o que ficava aqui caiu para cá. Quer saber de uma coisa? Se você deixar o diabo te derrotar no seu pensamento, então ele derrotará você. Sabe o que a Bíblia diz? Não desfaleça a sua mente. Quando você desiste na sua mente, começa uma gritaria. No momento em que você desiste na sua mente, o inferno faz uma festa. É por isso que a Bíblia diz para não perdermos o terreno da nossa mente. Tome uma decisão e não deixe os seus pensamentos vagando ou perdidos em algum lugar por aí. Escuta aqui, no princípio será uma batalha e será uma batalha intensa, porque se o diabo tiver 25 fortalezas na sua mente, não seja ingênuo de pensar que ele vai sair voluntariamente. Não tem muito tempo que alguém me feriu. Disse algumas mentiras sobre mim que realmente me feriram. Você sabe que quando você está ferido e machucado, o diabo tira vantagens disso e lá vem esses pensamentos. E vou te dizer como combatê-los. Você tem que correr depressa para sua Bíblia. E encontre todos os versículos que puder que fala que Deus é seu justificador. Que Deus é a sua defesa. E como Ele é o Deus da justiça. E como Ele prometeu trazer justiça na sua vida. E não apenas leia essas passagens, mas repita-as em voz alta. Você derrota o diabo. Eu me lembro uma vez que alguém feriu os meus sentimentos e eu tive muita dificuldade de superar. Sabe, eu fui tentada com aquela coisa de não querer perdoar aquela pessoa. Então eu entrei e fechei a porta do meu escritório onde eu costumo orar lá na minha casa. Eu me sentei. Eu acho que me ajoelhei. E falei para o Senhor: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tirar essa emoção negativa de mim, porque eu não vou ficar a minha vida toda odiando as pessoas. Você me escutou? Eu disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não tirar essa emoção negativa de mim, porque eu não vou ficar a minha vida toda odiando as pessoas. Você tem que tomar uma decisão de falar em voz alta para que o diabo saiba qual é a sua posição. Deus pode ver o seu coração, mas o diabo ouve suas palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Se você pensar negativamente, falará negativamente. Se você pensar positivamente, você vai falar positivamente. Nós temos que ser positivos e nós precisamos ter um propósito de pensar coisas boas. Tome uma decisão pela sua vida que Deus quer que você tenha. Tenha cuidado com o que você pensa. Marcos 4:24 diz:
E ele lhes disse: tenham cuidado com o que estão ouvindo. A medida de pensamento e estudo que você dedica à verdade que você ouve será a mesma medida de virtude e conhecimento que você receberá. E mais ainda será dado a você e aos que te ouvem. Agora, eu creio que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas realmente fazem isso. Eu estou andando firmemente com o Senhor há 29 anos e eu fui uma cristã por muitos anos antes de ter realmente uma caminhada comprometida e dedicada. Com Deus existe uma diferença. Você pode ser um cristão morno ou um cristão quente e cheio do fogo. Você pode ser daquele tipo de cristão com um pé no reino e outro pé no mundo, que vive como o diabo na semana toda e depois vai à igreja no domingo, pensando que isso vai resolver alguma coisa. Ou você pode ser um cristão totalmente comprometido, que se esforça com tudo que você tem. Amém? Quando eu finalmente descobri isso há 29 anos atrás, quando eu decidi ter vitória na minha vida, eu comecei a aprender a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Mesmo agora, 29 anos depois, eu tenho que meditar na palavra com propósito. Porque isso não vai cair na sua cabeça assim por acaso do céu. Meditar na palavra de Deus significa pensar na palavra muitas e muitas vezes na sua mente e ruminar isso na sua cabeça e falar todas as palavras em voz alta. Deus é bom. Deus tem um plano bom para a minha vida. Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará e terei sucesso. Eu sou a cabeça e não a cauda, estou por cima e não por baixo. Empresto a muitas nações, mas eu não peço emprestado. Sabe, gente, você pode ter vitória enquanto você executa tarefas diárias como aspirar a casa, lavar a roupa, dirigir no trânsito para o trabalho ou ir ao supermercado. E no meio do louvor e da adoração, cantando pequenas canções e meditando na palavra, fazendo melodia no seu coração para o Senhor. A Bíblia diz em Efésios que uma das formas de permanecermos cheios do Espírito Santo é falando em salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodia no seu coração para o Senhor. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim te louva. Aleluia. Senhor, Tu és tão bom, eu te amo. Tu és tremendo. E quer saber? Se você fizer isso por um tempo com propósito, você começará a fazer disso um hábito. Depois de um tempo fazendo isso, você vai se pegar cantando essas canções. E então você vai se pegar durante o dia, meditando em versículos diferentes, e você não terá que se esforçar para fazer isso. Mas no início você terá que ser paciente, terá que sentar um pouco em algum lugar e ter momentos para fazer isso com propósito. E isso é combater o bom combate. Se você está tendo problemas financeiros, então sente-se e medite em todo lugar da Bíblia que fala que se você der, você receberá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante lhe será dado. Aprenda Malaquias capítulo 3. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, e Deus abrirá janelas do céu e Ele derramará bênção sem medida sobre você. Aprenda passagens como: você será abençoado quando entrar e será abençoado quando sair. As bênçãos de Deus vão te alcançar abundantemente onde você estiver. Aprenda Gênesis 12, onde Deus falou para Abraão: eu te abençoarei e te farei uma bênção, e eu te farei distribuir bênçãos para os outros. Você não pode fazer isso se não souber nada. Meditar, meditar, meditar na palavra de Deus. Vá para sua cama dormir meditando na palavra de Deus. Acorde pela manhã e antes de você colocar os pés no chão, tome uma decisão. De hoje em diante, antes de colocar os meus pés no chão, eu vou ficar deitado na minha cama por uns minutos e eu vou conversar com o Senhor e eu vou pensar sobre algumas passagens da palavra de Deus. E eu terei pensamentos de bom humor antes de me levantar.